Muito bem, vamos começar, queridos, aí, vocês que querem refletir um pouquinho sobre o sermão expositivo. Queria começar com um texto de Paulo, na sua segunda carta, escrita a Timóteo, quando ele diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse é o nosso desafio, de pregar exatamente como nos diz a Escritura Sagrada, né? Pregar não sobre a palavra, mas pregar a palavra de Deus. A diferença do sermão expositivo para o sermão tópico e para o sermão textual é que estes demais, eles falam, nós pregamos sobre a palavra, a respeito da palavra, mas no sermão expositivo nós estamos pregando a própria palavra de Deus, aquilo que ela diz, sem tirar nem pôr, apenas a Santa Escritura. No sermão tópico nós dividimos o sermão pelo título. A rainha da história é o título, não é o tema, o rei, né? No sermão textual é o texto é que vai trazer divisão, não é? Aquele caso clássico do sermão tópico natural, qual é a rota para o céu? Aí a gente divide: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, como está lá em João 14,6, né? É uma divisão clássica do sermão textual e textual natural. Mas o sermão expositivo, ele divide a ideia central, a ideia de ouro, que a gente só descobre no texto quando a gente faz aí uma exegese do texto, um estudo mais detido do que o próprio texto diz. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui uns slides para a gente entender melhor o que eu estou querendo dizer. Pronto, a gente vai começar a dar uma olhada aqui nos nossos slides aqui. O que nós vamos ver tem a ver com a homilética 2, porque a homilética 1 diz respeito ao sermão tópico e o sermão textual. A homilética 2 trata do sermão expositivo. Então, tem uma definição aqui que a prática de pregar a Escritura, né, o sermão expositivo é a prática de pregar a Escritura naquilo que ela de fato diz, no texto com contexto, observando-se a estrutura, estilo e nuances do texto, bem como sua ideia central, a grande ideia ou a ideia de ouro, né? Esse é o grande desafio aí de pregar expositivamente. E o cerne do sermão expositivo é interpretação, explicação e aplicação. Se não tiver estes três elementos, o sermão não é expositivo. Para ele ser considerado expositivo, ser de fato expositivo, é necessário que se interprete o texto, se entenda o texto, se estudando, depois se explique o texto e finalmente se aplique o texto, traga ao texto uma identificação com aquele que está ouvindo, né? A explicação tem muito a ver com aquilo quando Filipe encontra o eunuco e pergunta: entendes o que lês? O eunuco estava lendo ali algumas questões no rolo de Isaías, no Velho Testamento, mas não entendia, então precisava de explicação, de exposição, não é? A aplicação é quando você traz isso para perto do ouvinte, para fazer sentido para o ouvinte, não é? Então você trazer isso para a realidade dele. Aqui algumas tarefas iniciais para se pregar: leitura do texto. Leia muito o texto, leia várias vezes e leia em várias versões. Depois faça uma exegese do texto, o estudo do texto, né, que tem alguns elementos como análise gramatical, análise histórica, análise teológica, análise homilética, e aí você vai ter uma ideia mais acurada desse texto.
Depois vem a elaboração do sermão, que o sermão também, queridos, é um texto, né? É uma exposição de uma ideia, né? Uma elaboração de um texto. Então, você vai escrever alguma coisa, suas ideias, né? Precisa ter começo, meio e fim, para que a mente também seja entendida. E aí vem a entrega do sermão, não é? Vem o sermão como um todo, a pregação proclamada, entregue ao público, que precisa de vibração, alegria, de certa emoção, para que aquilo que é racional seja também bem assimilado, bem entendido. Aqui algumas vantagens quando a gente prega expositivamente. A verdade escriturística, você está dizendo somente o que o texto fala, leva o povo a um real conhecimento bíblico, dá ao pregador a oportunidade de ensinar a Bíblia, evita-se mensagens rasas, tolas ou alegóricas, e se tem a certeza aí de que está usando um método bíblico e foca-se na palavra de Deus e não no pregador, né? É a palavra de Deus que é interessante e não quem está pregando. Alguns desafios: conhecimento do texto, inclusive do texto remoto e do texto imediato. O texto remoto é aquele que vem antes do parágrafo que você vai pregar. O imediato é o que vem depois. Você precisa conhecer o que vem antes e o que vem depois para dar uma ideia exata do texto. Segundo desafio, conhecer o contexto do texto, não é? Texto sem contexto vira pretexto, então precisamos entender o contexto, o pano de fundo histórico que tem a ver com o texto. Descobrir a intenção original, a análise histórico-gramatical vai levar você a isso. O que o autor quis dizer ao seu ouvinte ou ao seu leitor original. Conhecer ao menos noções dos originais, né, do grego e do hebraico bíblico. Elaborar uma exegese, esse estudo, né, para você entender melhor o texto. Expor de referência toda a obra. O sermão expositivo se dá melhor quando você expõe toda a carta ou todo o livro, né? Você expõe, por exemplo, toda a carta de Paulo aos Filipenses, né? Parágrafo por parágrafo, perícope por perícope, e expor essas unidades expositivas, né? Os parágrafos predicáveis, né? As perícopes, os parágrafos que você encontra já aí na sua Bíblia. Geralmente as nossas Bíblias vêm com o texto começando com a primeira letra em negrito até aquele que vem, que é o último, né, que antecede o próximo que virá também em negrito. Não levar exegese para o púlpito, não levar aquele monte de informação, mas dizer apenas o resultado disso, ok? Não seja óbvio, não é? Não seja repetitivo, não seja enfadonho. Quando a gente leva toda a exegese para o púlpito, muita informação, o sermão fica enfadonho, cansativo. Parta do forte para o fortíssimo, comece muito bem o sermão, forte, mas conclua ele mais forte ainda. Não prometa o que não está no texto, não é? De jeito nenhum. Não crie expectativa falsa, o que não está na Bíblia, não traga à tona, somente a palavra, pregue a palavra, não é? Pregue a palavra, só e somente, o que ela diz, não o que você quer dizer, o que você pensa que é bom dizer, mas pregue a palavra. Esse é o nosso grande desafio. Os elementos do texto áureo, o texto que você vai ler, é o parágrafo predicável, a unidade expositiva ou a perícope. Você tem que começar lendo o texto, faça a introdução, né? Crie expectativa, gere curiosidade para o que você vai falar, né, na sua introdução. Venha com a elucidação. A elucidação são os elementos de compreensão do texto, né? O pano de fundo histórico, geográfico, topográfico, social. Isso você pode pegar aí na sua exegese, na parte de análise histórica, vai trazer bem direitinho para você isso aí.
Outro elemento, a proposição, ela é composta de afirmação teológica, que é uma frase, uma sentença na qual você resume todo o seu sermão. Depois vem a sentença de transição. A sentença de transição é uma frase com a qual você faz a transição de um ponto para o outro, usando uma palavra-chave, né? Por exemplo, a virtude de oração. É você dizer, você vai dizer três benefícios de se orar. Você vai dizer, a oração é o seu primeiro tópico, nos dá intimidade com Deus. Segundo tópico, a oração nos faz depender de Deus, e assim por diante. As palavras-chave, né? Elas vão fazer a transição e vão dar mais sentido, né? Então você vai dizer, o primeiro segredo, né? Uma outra palavra, né? Para uma vida de oração é a intimidade com Deus. O segundo segredo de uma vida de oração é a comunhão com Deus, e assim você vai progredindo. Essa palavra-chave, ela faz muito bem no entendimento. São vários, né? Aspectos, atitudes, implicações, e tantas outras, né? Atributos, atribuições, descobertas, lições, várias palavras-chave que você pode usar para fazer a sua progressão. Aí vem as divisões, né? São os tópicos principais, as subdivisões, que é a sua argumentação, a conclusão, quando você faz um arremate final, um isto posto, um diante disso, não é? Para concluir, e assim os seus acessórios. Você vai aí, tendo o sermão todo pronto, você vai garimpar ilustrações. A nossa recomendação é que você use uma ilustração na introdução e uma na conclusão apenas. Aplicações, citações, convites e desafios. Aplicação, quando você aplica o texto, né, o sumo do texto, à vida da pessoa, à pessoalidade, né, da pessoa. A citação é quando você diz frases, palavras que outras pessoas disseram no mesmo assunto, né? Frases de Spurgeon, de Calvino, de Lutero, frases de Moody, né, que tragam luz e identificação com aquilo que você falou. Convite, desafio, convites para uma vida missionária, convite para uma melhor comunhão com Deus, desafio para fazer alguma obra específica, apelos, né, para a entrega de vida ao Senhor Jesus, tudo nessa parte de acessório aí, e sobretudo esses convites, desafios, apelos na conclusão. Elucidação é um elemento diferente no sermão expositivo, não é? Diferentemente dos outros, só tem no expositivo. Diz respeito ao pano de fundo histórico do texto. Está intimamente relacionado à análise histórica da exegese do seu sermão, na sua análise histórica, né? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual foi o propósito com que escreveu, não é? Qual era o sentido que o texto dava, o que o profeta, ou o apóstolo, ou o próprio Jesus quis dizer com aquilo, os elementos históricos, às vezes topográficos, às vezes geográficos, não é? Que trazem informação para aquele texto na sua exegese, na parte da análise histórica. Conquanto na exegese possa haver muitas informações, elenque as que disser respeito ao que será exposto, para não ficar um sermão somente informativo e cansativo. No sermão clássico homilético, essa parte vem logo depois da introdução. Você vai situar o ouvinte no contexto do texto. É muito interessante isso. E na entrega do sermão, tente apresentar essa parte, essa elucidação, com entusiasmo, porque há pessoas que fazem isso com muito tecnismo, fica muito técnico, né? Meio cansativo. As divisões do sermão expositivo derivam-se não do título, mas do texto do sermão.
aliás, nem do texto, viu? Mas da ideia. Você vai dividir aí pela ideia. No sermão tópico, a divisão se deriva do título, no sermão textual do texto, mas no sermão expositivo é da ideia central que você vai descobrir. Por isso é muito importante que você tenha uma boa exegese do texto, para você ter uma ideia exata, descobrir exatamente aí o que a grande ideia, a ideia central diz. Você vai dividir isso. Então, quanto melhor for o seu estudo, a sua exegese, melhor será a sua divisão, melhor será o seu sermão. Diferentemente dos outros tipos de sermão, as subdivisões são escravas do texto, da perícope, do parágrafo que você vai pregar, né? Você precisa entender muito bem para o seu sermão ficar bem coerente com o texto. São os próprios versículos da unidade expositiva que vão se transformar nos seus subpontos, né? Na sua argumentação. Você não vai inventar, você não vai criar, está lá no texto, nos versículos. A argumentação é do próprio texto sagrado, está lá nos seus versículos. É só expor, descobrir as verdades, né, os tesouros escondidos, e dizer o que está no texto. Para tanto, a exegese tem que lhe propiciar bons elementos gramaticais, e procure perceber já nas leituras que você vai fazer, nas várias versões, né, as palavras mais fortes que chamem mais atenção, e vá pesquisar aí no original para dar aí clareza ao seu texto. Lembre-se que, como os pontos são originados da ideia, na ideia do texto, as argumentações devem trazer explicação com clareza dos mesmos textos, nos versículos. E procure materiais de pesquisa, bons materiais, né, para se aproximar do que está no texto original. Muito bem, feito isso, você tem aí bons elementos para uma verdadeira exposição bíblica, não é? A pregação expositiva nos lança o desafio, queridos, não de pregar sobre a palavra, a respeito da palavra, mas de pregar a palavra. Essa é a grande diferença. Quando nós pregamos sermão expositivo, nós não estamos dizendo que nós entendemos a Escritura por nós mesmos, pela nossa própria ideia, mas o que a Bíblia de fato diz, né? O que ela está de verdade dizendo, o que a Escritura, a verdade que está nela. Então, o grande desafio é exatamente esse, não é? O desafio de dizermos apenas o que consta na Escritura, sem invenção, sem ideia própria, mas sermos escravos da Escritura. Então, quando você for pregar um sermão expositivo, eu sei que você já sabe disso, a gente está só lembrando, né? Aí refletindo, você tenha em mente que você é escravo do próprio texto. Você vai abrir a Escritura Sagrada, você vai ler várias versões, cada versão vai trazer uma contribuição diferente aí para seu entendimento, a sua assimilação do texto. Você vai partir do pressuposto de se desarmar de alguma ideia que você tinha preconcebido para descobrir os tesouros escondidos que existem no próprio texto. Você vai ler as várias versões, cada leitura que você fizer, querido, a gente já está acostumado com isso, né? Isso é tão prazeroso. Cada leitura na Escritura a gente vai descobrindo coisas novas, tesouros escondidos novos. Cada leitura há uma contribuição nova, atual, e a gente vai se familiarizando mais ainda com o texto, né? E a gente vai se apropriando daquelas verdades. Isso é muito importante. E aí você vai tendo a ideia de que, ao invés de o título do seu sermão lhe conduzir a ele, não é assim. Uma ideia sua, uma ilustração sua, não é assim. Mas você vai descobrir naquela perícope, naquele parágrafo predicável, a ideia de ouro, a grande ideia. Você vai dividir a ideia, e os seus versículos vão lhe dar subsídio para a sua argumentação.
Não esqueça de usar, queridos, um título, porque ninguém compra um livro sem título. O título nos leva a uma questão muito didática. A pessoa, depois do sermão, fazer um link com a memória e lembrar, o pastor falou a respeito de quê? O pregador pregou a respeito de quê? Quando nós temos um título é mais fácil. Um título facilita também a transição de ponto para ponto, especialmente quando você usa a palavra-chave, né? O primeiro aspecto, dia, você diz o título e já linka com o ponto. Isso é muito didático, isso traz clareza, isso traz facilitação no aprendizado, sabe? Isso é muito benéfico. Então, queridos, isso vai trazer uma maneira mais didática. Por outro lado, não pode soar muito técnico, essas informações são para nós, mas tem que chegar para o ouvinte como uma coisa coesa, numa unidade. E também tem que trazer essa escritura sagrada, essa pregação, essa exposição, sem parecer uma coisa muito teórica, sabe, apenas de informação, mas ela tem que vir com vigor, ela tem que vir, sabe, com vida, com autenticidade. Precisa ter verdade na nossa fala, na nossa voz, no nosso olhar, no nosso gestual. Nós estamos pregando a palavra de Deus, ela tem que vir com vida, com vigor, com força, com ânimo. Por isso que é tão gostoso pregar expositivamente, porque nós temos a certeza de que estamos falando de Deus na sua palavra, não a respeito dela, sabe? Mas a gente vai estar abrindo a Escritura e expondo as sagradas letras, descobrindo, trazendo, sabe, para o nosso ouvinte os tesouros escondidos que há na Escritura Sagrada. Isso é um ofício bendito, mas requer, querido, muita responsabilidade nossa, requer se debruçar sobre a palavra, requer, queridos, uma disciplina, sabe, na pesquisa, requer uma dinâmica na entrega, requer seriedade, requer compromisso de verdade com o que a Bíblia diz, e por isso que o estudo tem que ser acurado. Não para a gente dar a ideia de que a gente tem sabedoria, não para que a gente transmita uma ideia de um entendimento humano por si só, de jeito nenhum. A gente tem que pregar em graça, em dependência do Senhor, conforme o seu Espírito Santo nos levar a fazer, mas tendo um compromisso de que antes nós nos debruçamos na Escritura. A gente procurou primeiro entender o que a própria Bíblia diz. Russell Shedd dizia isso, né? A gente ter aí o compromisso de entender o que a Escritura diz. Dia desses eu estava numa igreja aqui em Recife, e aqui não, lá em Recife, né, que eu estou em Juazeiro, na Bahia, e Francisco Leonardo Chauilca, ele foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, ele é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, um holandês muito querido, e ele deu um conselho maravilhoso. Ele disse: olhe, queridos, estudem a Bíblia e leiam comentários. Tem muita gente que está fazendo o contrário, se apegando muito ao comentário, indo logo para o comentário e se distanciando da Bíblia. E o bom conselho para quem vai pregar expositivamente é: primeiro, estude o texto, sem nenhum comentário. Pegue a Escritura, leia várias vezes no mesmo texto, leia várias vezes em outras versões, para ser informado, familiarizado. Só depois que você já tem a sua divisão, você já partiu para a sua divisão, já tem uma ideia de um título, aí você vai estudar sim os comentários, você vai dar uma lida nos comentários, ver o que outras pessoas disseram, procurar dicionário para entender melhor aquela palavra, procurar a expressão no original grego para trazer mais luz, mais informação. Mas primeiro você tem a certeza de que você entendeu o texto diz por si só, e aí você vai enriquecer, aí você vai trazer mais luz, aí você vai trazer mais informação, mas com fogo, com garra, com alegria, com verdade nos olhos, com calor na voz, não é? Para que o sermão
Fique como ele tem que ser, verdadeiro, dependente da Escritura, alavancado pelo Espírito Santo de Deus, motivado pelo Senhor Jesus, para falar a palavra do Deus bendito. Então, queridos, que a gente cumpra esse labor, sabe, sabendo que é um santo ofício, mas sabemos que é um desafio de estudo, de compreensão, de se debruçar na Escritura, de pesquisa, para dizer as verdades de Deus com autoridade, mas também com conhecimento, que a gente possa conjugar junto erudição, mas também piedade, conhecimento, mas também dependência de Deus, sem arrogância, sem vaidade, mas somente dependentes, totalmente dependentes do que o Senhor quer em nós e totalmente dependentes do que de fato está exarado nas Santas Escrituras. Pregar expositivamente, geralmente há duas maneiras. Uma maneira é o continuous lectures, é você ir pregando versículo por versículo. Muitos pregadores usam este expediente, não é? Mas mesmo assim, você tem que entender a ideia central do seu texto e você tem que expor, explicar a partir desta ideia. Na verdade, não é que não tenha divisão, é que não aparece, porque você vai tratando versículo por versículo. Mas a maneira clássica, homilética, é que você tenha uma introdução, uma elucidação, né? um pano de fundo histórico, depois um título, uma afirmação teológica que você resuma numa frase o seu sermão, uma sentença de transição, que você tem uma palavra-chave que vai fazer uma progressão lógica, né, didática, ligando o ponto ao título. Isso é muito didático, que você vai usar começo, meio e fim, divisão, subdivisão, encontrado no próprio versículo. Não é? E depois, se vocês quiserem, vocês podem falar com o pessoal da Fatim, a nossa querida Fatim, pastor Idelberto Júnior, para a gente até dar uma questão mais didática, com mais tempo, mas você já tem a ideia de que você pode fazer isso de maneira muito clássica. Aqui no Brasil, quem faz isso com muita maestria é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele usa sempre, querido, título, a divisão, subdivisão. Ele usa sempre uma palavra-chave na sentença de transição, né? Isso vai ser muito facilitador para o entendimento e para a memorização do que foi falado, para a assimilação do que foi falado. Mas tudo isso com uma intervenção bendita do Espírito Santo, trazendo garra, vigor, energia, sabe, veracidade àquilo que você está pregando. Nosso desafio é que você se lance, né, a essa prática do sermão expositivo, dispor o texto com o contexto. E lembre, texto sem contexto é pretexto. Então você não vai inventar nada. Há pregadores que eles pegam uma ilustração, acham bonito e vão procurar um texto para pregar naquela ilustração. A rainha é a ilustração. Outros que dão muito valor ao próprio título, é importante ter o título, mas o rei do sermão é o texto sagrado na ideia central desta, a ideia principal, a ideia de ouro desse texto, a dividir essa ideia, não é? E aí você vai pregar sempre expositivamente, ou no continuous lectures, ou na maneira clássica homilética dividida, não é? Que é tão rica, que é tão didática. Mas aí abraça esse desafio bendito de pregar a Escritura Sagrada, não pregar sobre a Bíblia, mas pregar a Bíblia. Que Deus abençoe a sua luta, que Deus abençoe o seu estudo, a sua pesquisa, que Deus lhe dê graça, que o Espírito derrame unção sobre a sua vida, que o Espírito lhe dê a possibilidade de descobrir cada vez mais os tesouros escondidos na Palavra de Deus, que Ele lhe oriente os melhores materiais para uma pesquisa assertiva, aquilo que
Deus lhe levar para fazer, para entender cada vez melhor aquilo que Ele próprio lhe levar pela sua santa, pela sua bendita palavra. Que Deus o use poderosamente. Eu estou sempre à disposição, quando quiser conversar, eu estarei sempre aí pronto para a gente discutir com mais tempo, com mais técnicas, com mais informação, não é? É uma matéria que eu dou há 30 anos, que eu me especializei, que eu gosto, que eu divido, que eu faço com muita alegria, né? Minha vida, pregação. Eu sou pastor há 32 anos e depois de 2 anos eu já estava dando aula sobre homilética assim que me formei, e amo pregar a Escritura e amo pregar expositivamente, e aí me disponho a ajudar qualquer colega, qualquer grupo, não é? nesse entendimento da pregação da palavra. Deus abençoe a sua vida, não é? Oro por você, orem por mim, contem sempre conosco. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.